Você sabe qual é a diferença entre um soro e uma vacina? Não? Então solta a vinheta e vem comigo. Fala galera, beleza? Professor Gustavo aqui de novo e sejam bem-vindos ao último vídeo da nossa série de vídeos de revisão para o Enem. O Enem está chegando, batendo a nossa porta e eu escolhi hoje o último tema, um tema um pouco mais leve, uma aula bem mais curtinha, mais light, para falar para vocês sobre algo que o Enem costuma cobrar com frequência. Vocês devem saber disso, que é a imunização. A diferença básica entre um soro e uma vacina. Vamos comigo então? Vamos pensar aqui, galera, olha só o que nós temos. O nosso processo de imunização, ele pode ser ativo ou passivo. Pensa comigo, no processo de imunização ativo, o nosso organismo, ele aprende a se defender sozinho. Ele vai ter um papel ativo nesse mecanismo de defesa. Então, na imunização ativa, o organismo ele é estimulado a produzir anticorpos. Nós produzimos anticorpos a partir do momento que a gente entra em contato com um antígeno, com aquele corpo estranho, e as nossas células de defesa reconhecem aquilo como estranho e vão combater de que forma? Produzindo anticorpos para que, caso a gente entre em contato com esse mesmo antígeno uma outra vez, nós já saibamos produzir esses anticorpos e aí a defesa fica muito mais eficiente. Então, se nós temos uma imunização ativa, ela pode acontecer de duas formas. Uma imunização de forma natural ou artificial. Em ambas as formas, o nosso corpo vai aprender a produzir anticorpos contra aquele antígeno. Só que, claro, se for de forma natural, é quando nós ficamos doentes. Por exemplo, se você, quando era pequenininho, pegou catapora, o nosso corpo entrou em contato pela primeira vez com aquele vírus da catapora, que acabou nos atacando, nos deixando doentes, a gente ficou cheio de bolinha, aquela coisa toda. Enquanto a gente estava ruim, as nossas células de defesa começaram a estudar esse vírus, estudar esse antígeno e aprender a produzir anticorpos contra. A partir do momento que nós aprendemos, a gente se livrou desse vírus e agora a gente se tornou imune, teoricamente, a esse mesmo antígeno, esse vírus da catapora. Por isso que você não pegaria essa catapora uma segunda vez, porque agora nós fomos imunizados de maneira ativa porque você teve que ficar doente, entrar em contato com o antígeno que te deixou doente para isso. Se for uma imunização ativa artificial, nós temos uma vacina. Então, para que esperar ficar doente para aprender a se defender, se você pode tomar uma vacina? Uma vacina ela é feita com o próprio antígeno. Com o próprio antígeno. Então, vamos pensar, uma vacina para febre amarela, que a gente falou em outra aula. O que tem na vacina para febre amarela? O próprio vírus da febre amarela, normalmente de forma atenuada ou inativa, ou seja, ele não vai ser capaz de te deixar doente, mas ele é capaz de promover uma resposta imunológica no teu corpo. Teu corpo vai entrar em contato com aquilo, vai reconhecer como estranho, vai aprender a se defender contra, produzir anticorpos, e aí tu já sabe fazer. Se porventura tu entrar em contato com o vírus de verdade, na natureza aí, aquele que pode te deixar doente, você já sabe se defender contra ele e não deixa ele se instalar. Então, dessa forma, você está imunizado. Vocês sabem que a gente tem vários tipos de vacina. O antígeno depende se é um vírus, se é uma bactéria. Tem vacina que precisa tomar reforços. Tudo isso é baseado em vários estudos que são feitos antes da gente começar a distribuir ou comercializar uma vacina. Para ver dosagem, para ver o tempo que ela teria de validade dentro do teu corpo, coisas assim que tu precisa tomar um reforço depois de tantos anos. Mas a vacina sempre vai atuar dessa forma, imunizando o teu organismo de maneira ativa. Você terá um papel importante que você vai aprender a se defender contra. Então a vacina serve para prevenir as doenças. Tu vai tomar uma vacina antes de entrar em contato com aquele antígeno lá na natureza. Beleza? Já uma imunização passiva ela é diferente, porque na imunização passiva nós recebemos os anticorpos prontos já. Então a gente recebe de fora algo que vai destruir ou vai ajudar a destruir aquele antígeno para a gente, sem que nós mesmos tenhamos feito ou produzido aqueles anticorpos ou aprendido a produzir aqueles anticorpos. Normalmente você vai tomar um soro quando não há tempo hábil para que você aprenda a se defender e elimine aquele antígeno do teu corpo. É algo muito agressivo que pode te matar, por exemplo, então você tem que tomar alguma coisa pronta para remediar aquela situação. Então por isso que se fala que a vacina previne, o soro cura. A vacina serve para prevenir, o soro serve para atuar naquele momento, para curar. E essa imunização passiva, ela também pode ser natural ou artificial.
Natural, por exemplo, é quando a gente recebe os anticorpos do leite materno. Então, por isso que a amamentação é muito importante. Quando a gente nasce, o nosso sistema imunológico ele não está preparado ainda, pronto para produzir os anticorpos. Então nós precisamos muitas vezes receber esses anticorpos prontos, já que a gente quando sai dentro da barriga da mãe já está entrando em contato com vários tipos de micro-organismos. Então esses anticorpos são recebidos de maneira natural através da amamentação. Mas também podemos ter os anticorpos sendo recebidos de maneira artificial, para tratar alguma condição, que no caso seria o soro. Como que o soro é produzido? Se ele já tem, alguém teve que produzir aqueles anticorpos que você está ingerindo, estão injetando ali. Soro muito famoso, muito comum é o tal do soro antiofídico, que é um soro contra alguma toxina presente no veneno da peçonha da cobra. Então digamos que a pessoa é picada por uma cascavel. Aquele veneno é muito forte e a pessoa vai começar a sofrer uma série de consequências quando esse veneno penetra no seu corpo. Dá tempo, será, de deixar aquela pessoa conseguir eliminar o veneno sozinha do corpo dela? Talvez não. Talvez essa pessoa não sobreviva tanto tempo assim. Então o que nós podemos fazer? Injetar nessa pessoa anticorpos específicos contra aquele veneno, contra aquela toxina, que vão começar a neutralizar esse veneno dentro do corpo dela. Mas quem será que produziu esses anticorpos? Você sabe quem nos fornece os anticorpos para a produção de um soro? Pois é, são os cavalos. Um soro ele é feito da seguinte forma. Se nós queremos, de novo, meu exemplo, produzir um soro contra veneno da cascavel, nós temos que injetar esse veneno em um cavalo. O cavalo, claro que ele sofre com isso, mas ele é um animal forte, né? Então a dose que é utilizada não mataria ele, mas com certeza estimula o sistema imunológico do cavalo, as células de defesa do cavalo, a produzirem anticorpos contra esse veneno. Depois que ele produziu anticorpos, então os anticorpos são produzidos pelo cavalo, nós coletamos o sangue desse cavalo. Claro, não tira todo o sangue, não deixa o cavalo morrer, mas nós coletamos o sangue desse cavalo e nós separamos o que a gente quer. Tira as células, a gente não quer as células, a gente quer os anticorpos que estão presentes no plasma. E aí a gente usa esses anticorpos para produzir o soro. Então quando uma pessoa for picada por uma cascavel, tu já tem lá naquele soro os anticorpos prontinhos para atacar aquele veneno. E o cavalo é quem produziu esses anticorpos para a gente. Beleza, galera? Então o Enem já cobrou várias situações onde uma pessoa tem que tomar uma vacina ou um soro, em que situação ela vai tomar um ou outro, e é só lembrar isso. Vacina, imunização ativa, serve para prevenir, te ensinar a produzir os anticorpos, te ensinar a se defender sozinho. Já um soro não. Um soro é algo que a gente recebe pronto, sempre para remediar uma situação. Tu já entrou em contato com aquele antígeno, já está sofrendo, ou pode vir a sofrer, então toma aquele soro para eliminar aquilo de vez. Beleza? Já que estamos falando de soro e vacina, certa vez o Enem cobrou soro, vacina e antibiótico, e um tratamento. Lembra o que é um antibiótico, galera? Antibiótico é um medicamento utilizado para matar bactéria. Não serve para matar vírus, tá? É bactéria. Antibiótico serve para matar bactéria. E nós temos ouvido falar muito de antibióticos. Em que sentido nós temos ouvido falar de antibiótico? Porque as bactérias, elas estão cada vez mais resistentes aos antibióticos. Doenças relativamente comuns que eram tratadas com facilidade, hoje nós temos muita dificuldade em eliminar essa bactéria do organismo das pessoas. E por que isso está acontecendo? Seleção natural. Antes de voltar a falar disso aqui, eu queria lembrar contigo aqui, lembra a questão da evolução, Lamarck e Darwin? O Enem gosta bastante de cobrar isso. E aí tem uma diferença muito importante, tá, galera? Porque eu posso explicar, e é o que a maioria das pessoas explicam, o surgimento das bactérias resistentes de acordo com uma visão lamarquista. E isso não está correto. Qual seria essa visão lamarquista? Para ajudar a explicar isso, nós temos aqueles experimentos, aquele exemplo célebre, famosinho do pescoço da girafa. Hoje, as girafas que nós conhecemos, todas têm pescoço comprido. Mas a gente encontra em registros fósseis girafas de pescoço mais curto, ou seja, então antes existiam girafas de pescoço curto e hoje todas que nós conhecemos são pescoço comprido. Uma visão lamarquista do processo diria o seguinte, que as girafas, com o passar do tempo, elas tiveram que fazer um esforço para esticar o pescoço, porque o alimento ele foi ficando cada vez mais alto, as árvores foram ficando mais altas. Então a girafa foi se esforçando para esticar o pescoço e com isso o pescoço dela foi esticando, foi se desenvolvendo mais. Lei do uso e do desuso. O esforço promoveu o aumento do pescoço.
e que quando ela esticava o seu pescoço e ele ficava maior, ela conseguia passar essa característica para os seus filhos. Herança dos caracteres adquiridos. Esse era o pensamento do Lamarck. Para o Lamarck, o meio ambiente forçou as girafas a esticarem o pescoço, a modificarem o seu pescoço, e isso foi sendo passado de acordo com as gerações. Então, para o Lamarck, o meio ambiente causa a variação. Como que nós usaríamos uma visão lamarquista para explicar o surgimento das bactérias resistentes? O homem, ao longo das últimas décadas, usou tanto antibiótico que esses antibióticos fizeram com que as bactérias criassem uma resistência contra ele. Quanto mais antibiótico eu tomava, mais as bactérias iam sendo forçadas a desenvolver uma resistência. Então a ideia de que o antibiótico causou a resistência é uma visão lamarquista do processo, que é o meio causa a variação, o meio provoca a variação. Mas se essa visão lamarquista não é a mais aceita hoje pela evolução, qual seria a correta para explicar o surgimento de bactérias resistentes? A correta seria uma visão darwinista do processo. Para Darwin, a seleção natural é que tem um papel-chave que atua. Vamos pensar aqui comigo. Qual foi a explicação do Darwin para antes nós termos girafas de pescoço curto também e hoje apenas de comprido? Para o Darwin foi o seguinte, nem toda girafa era igual. Existia variação. Algumas girafas tinham pescoço comprido, outras girafas pescoço curto. O que aconteceu foi que quando o alimento passou a ficar mais alto, as girafas de pescoço comprido tinham uma vantagem. Elas conseguiam alcançar a árvore, conseguiam comer, conseguiam sobreviver, conseguiam se reproduzir e gerar descendentes. Passar essa característica pescoço comprido para os seus descendentes. Já as girafas de pescoço curto, elas tinham dificuldade em comer. Com isso elas sobreviviam menos, se reproduziam menos e com o tempo as girafas de pescoço comprido foram sendo selecionadas. O meio ambiente ele não provocou a variação do tamanho do pescoço, mas ele selecionou qual das variações estava mais apta para sobreviver e se reproduzir. Então a ideia do Darwin é o meio ambiente, ele seleciona a variação que já existe. A variação já está ali. Então como nós explicaríamos, como nós utilizaríamos a visão do Darwin para explicar o surgimento de superbactérias? Quando o homem faz uso de um antibiótico, esse antibiótico ele vai matar, num primeiro momento, as bactérias que são mais sensíveis, as bactérias menos resistentes. E por que elas são menos resistentes? Porque elas têm, nem toda bactéria tem o mesmo DNA exatamente, algumas têm alguns genes que conferem uma resistência maior, isso é natural. Então não foi o antibiótico que provocou essa resistência. Algumas bactérias já são naturalmente mais resistentes que outras. E quando tu faz o uso de antibiótico, esse antibiótico mata primeiro as mais sensíveis e as mais resistentes sobram. Se tu faz um uso incorreto do antibiótico, não faz o tratamento até o final, não toma a dose certa, acabam sobrando sempre as bactérias mais resistentes. Isso aconteceu desde quando o antibiótico foi descoberto, lá em 1928, 29 por Fleming. O homem todo esse tempo fez o uso muito exagerado de antibióticos e muitas vezes o uso indevido desse antibiótico. Então, passado essas décadas todas, o que foi acontecendo é que nós fomos selecionando, deixando sobreviver só as bactérias mais resistentes. E por isso que hoje nós temos enfrentado um problema sério e a tendência é esse problema ficar cada vez maior. Então, doenças, por exemplo, como gonorreia, que é uma DST, que é relativamente comum, hoje a bactéria já está resistindo a basicamente todos os tratamentos. E você já deve ter ouvido falar também naquelas tais de superbactérias, KPC, que existem em ambiente hospitalar. Então esse é um perigo muito grande, praticamente é uma bactéria que ela não morre com antibiótico nenhum. Então a tendência é que cada vez mais nós tenhamos bactérias resistentes sendo selecionadas e aí daqui a pouco a gente só vai ter essas bactérias resistentes e talvez nós não tenhamos antibióticos para acabar com elas. Então esse é um assunto que tem vindo muito à tona, é um assunto importante e eu consigo fazer um link tanto com doenças, que é uma coisa que o Enem gosta, quanto com a parte de evolução, que é a ideia da seleção natural. Lembra, a teoria hoje evolucionista mais aceita, ela pega a ideia do Darwin, que é da seleção natural, e incorpora elementos mais atuais, como a parte de genética, então considera mutação, que é o que cria a variação, recombinação gênica, que é o que aumenta a variabilidade, seleção natural é um dos fatores, migração, deriva genética, mas enfim, incorpora a ideia do Darwin com outros componentes que foram surgindo de acordo com o avanço da ciência. Beleza, galera? Então, com isso, nós chegamos ao fim das nossas aulas
para a revisão do Enem. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham curtido. No domingo, espero que vocês tenham uma boa prova, que façam essa prova com calma, com tranquilidade. As questões de biologia não costumam ser difíceis, muitas delas são interpretativas, então leia com cuidado o enunciado, vê qual alternativa se enquadra mais com esse enunciado. Lembrando que ainda dá tempo, tem a última listinha de exercícios para vocês. Vou fazer uma listinha mais light, mais leve, mais rápida, para que vocês não se sobrecarreguem aí sexta e sábado, para ficar estudando muito, já que o Enem é uma prova muito mental, então exige um descanso, que você descanse a sua mente. Então não vai ficar até tarde da noite no sábado estudando para a prova de domingo. Dorme direito, relaxa, mas se você quiser a listinha de exercício, eu mando para você, deixe seu e-mail ali embaixo. Foi um prazer gravar essas aulas para vocês. E eu espero que você passe no Enem, que não precise assistir outras aulas, mas sempre que precisar eu vou gravar. E se você não precisar, um amigo seu, um parente ou um conhecido pode precisar, então indica o nosso canal lá, recomenda, pede para se inscrever, que a gente está sempre postando mais vídeos. Valeu galera, um abraço e até a próxima.